Tem um outro destaque ainda, falando de política internacional. Quero chamar a sua atenção porque faltam poucos dias para as eleições norte-americanas e Donald Trump e Kamala Harris prometem travar uma disputa voto a voto. Segundo a última pesquisa Reuters Ipsos, a liderança da democrata caiu para 1 ponto, o que configura um empate técnico. Kamala aparece com 44% das intenções de voto contra 43% de Donald Trump. Agora, eu tenho lido alguns artigos, viu, Cristiano Beraldo? Mas muitos analistas falam que, mesmo com essas pesquisas, Donald Trump é o favorito. Explica isso para a gente. Bom, existem algumas características muito particulares da votação nos Estados Unidos para presidente, porque a votação ela é indireta. Então, cada estado tem um número determinado de votos no colégio eleitoral. Então, a população... Por isso que a votação ela é muito regionalizada. E junto com a escolha do presidente da República, o cidadão vota sobre vários temas locais, que não tem nada a ver com a disputa da presidência da República. Então, conforme o resultado em cada estado, convencionou-se, não é obrigatório, mas convencionou-se que todos os delegados daquele estado, ou seja, todos os votos no colégio eleitoral a que aquele estado tem direito, vão para o candidato vencedor. E aí você pode ter uma circunstância em que estados muito populosos, eles têm uma disputa mais acirrada e o vencedor naquele estado, ele tem um número de votos menor, por exemplo, do que algum outro estado também populoso, e isso vai gerando uma circunstância em que talvez o candidato que teve a maioria dos votos não seja o candidato que é eleito, porque você tem a eleição estadualizada. O candidato tem que ir estado a estado, criando compromissos com aquele estado. É diferente do Brasil, onde você escolhe uma determinada região. Eu sou forte nessa região, então você vai ali, aposta naquela região e sabe que daquela região você vai sair ali com um número expressivo de votos. Os Estados Unidos têm uma dinâmica diferente. E isso é muito bom para que a discussão de propostas seja muito objetiva e seja feito em alto nível. Não tenha o espaço do toma lá, dá cá, olha, me apoia aqui que eu vou te dar, você representa o segmento tal e eu vou te dar a presidência da estatal ou vou te indicar para a diretoria da agência. Por quê? Porque aquele grupo, candidato, que defende um determinado interesse no estado é diferente do grupo que defende o mesmo interesse em outro estado. Então não adianta ele se entregar ou sair distribuindo cargos. Enfim, é uma eleição muito interessante, tem vários aspectos que poderiam nos inspirar. Eu sou defensor aqui de uma nova Constituição para o Brasil e acho que a Constituição norte-americana pode nos servir de inspiração, sim. Você, Mota, poucos dias para a eleição norte-americana, o que indica, pelo menos esse instituto de pesquisa, a vantagem de Kamala Harris para Donald Trump caiu para 1 ponto. Enfim, tecnicamente empatados. Mas há muitas pessoas, analistas de política nos Estados Unidos, que indicam que Donald Trump é amplo favorito nessa disputa. Essa pesquisa, Canhato, entrevistou 1.150 pessoas. Os Estados Unidos têm uma população de 340 milhões de habitantes. Vocês tirem suas conclusões. Há outras pesquisas. Por exemplo, a pesquisa do site de apostas Polymarket, que é baseada naturalmente nas apostas que são feitas no site, envolvendo muito dinheiro. Se eu não me engano, nessa eleição já foram feitas apostas num volume total de 100 milhões de dólares. Nessas apostas, a pesquisa indica 66% de chance de vitória de Donald Trump e 34% de vitória para Kamala. Os críticos podem dizer, mas é um site de apostas. Isso não é pesquisa séria. A gente também pode responder. É tão séria quanto querer prever o resultado da eleição de um país de 340 milhões de habitantes
entrevistando 1.000 pessoas. Pois é, boa. Antes de passar para o Dávila, Beraldo, você que está aí nos Estados Unidos, a gente trouxe o dado de uma pesquisa, Reuters Ipsos, mas tem vários institutos, né? Não se trabalha aí o agregador, juntando os dados de várias pesquisas? Qual é o que a gente tem visto na maior parte das pesquisas? Câmara sempre um pouco à frente ou não? A Instituto coloca Donald Trump à frente, como a gente viu aqui, por exemplo, na disputa para a Prefeitura de São Paulo. Ora, Nunes à frente, depois tinha Instituto que colocava Guilherme Boulos um pouco acima, teve Instituto que colocava até Pablo Marçal na frente dos dois. Tem essa troca de posições entre os dois, dependendo da metodologia adotada, Beraldo? Antes de passar para o Dávila, vai lá. Tem para todo gosto, Caniato. E não só isso, tem cobertura de vários canais que são pró-democratas, que aí ficam enaltecendo as qualidades de Kamala Harris. E tem Fox News e alguns outros que são declaradamente favoráveis a Donald Trump e que ficam ali tentando resgatar os números que são favoráveis e, ao que tudo indica, são mais compatíveis com a realidade. Até porque, como a eleição ela é estado a estado, muitas vezes a pesquisa no estado, que é um estado-chave por algum motivo, ela é mais importante do que a pesquisa nacional. Enfim, é um desafio você encontrar essas pesquisas que você efetivamente possa confiar como um retrato da realidade naquele momento. Você, Dávila, vantagem de Kamala Harris caindo em relação a Donald Trump, mas claro, muitas pesquisas e sempre um olhar atento para os estados pêndulo, né, que são os estados-chave para a definição de quem será o novo presidente. É verdade, o Beraldo fez uma ótima explicação da eleição presidencial americana, que na verdade são várias eleições estaduais que o agregado disso mostra quem você elege presidente da República, né? E isso mostra algo fundamental. Nas últimas duas eleições que Donald Trump disputou, ele perdeu no voto popular e ganhou no colégio eleitoral uma e perdeu no outro. Mas ele foi derrotado nas duas eleições no colégio eleitoral, mas saiu vitorioso na primeira eleição e depois, evidentemente, perdeu no colégio eleitoral e no voto popular para Joe Biden. Então isso pode acontecer, é o que eu disse o Beraldo. Nos grandes colégios eleitorais ele não tem tanto voto, mas no agregado, na soma dos membros do colégio eleitoral, ele acaba tendo a maioria e, portanto, se elege. Mas o fato é o seguinte, a tendência hoje não é nem o agregador de pesquisa, Caniato, é a tendência, o que eu falava aqui na nossa eleição municipal e agora eu falo na eleição presidencial. A tendência hoje mostra Donald Trump à frente. Por quê? Principalmente pelo mau humor dos norte-americanos com a volta da inflação. A volta da inflação traz um gosto amargo e um senso de que é preciso mudança. Então, esse senso de mudança está ligado diretamente à inflação e à questão econômica. Então, eu entendo que isso é que pode virar o jogo a favor de Donald Trump nessa reta final, e isso que mostram as tendências da maioria das pesquisas. Agora, a grande preocupação não é quem vai vencer a eleição nos Estados Unidos. A meu ver, é o que vai acontecer o dia seguinte. Você vai ter um país absolutamente dividido, cada vez mais dividido, que praticamente um não reconhece o outro, o candidato à presidência da República eleito. Vai ter 1000 contestações judiciais, vai ter uma judicialização gigantesca. É muito triste ver um lugar que é o berço da democracia moderna, hoje está praticamente dividido a tal ponto que metade da população não vai reconhecer o vitorioso das urnas, vai criar tensão durante muito tempo. E segundo, nenhum dos dois candidatos, a meu ver, tem estatura para liderar o mundo nesse momento tão complexo. Tudo aquilo que os Estados Unidos sempre representou na arena internacional, a defesa do livre comércio, a segurança institucional da ordem mundial, nada disso hoje é mais válido. Hoje, a gente vê o número de guerras no mundo, nós vemos os dois candidatos defenderem medidas protecionistas e, portanto, infelizmente, não importa quem vencer as eleições, teremos uma liderança medíocre para resolver as questões internacionais que o mundo precisa tanto de uma liderança norte-americana. Pois é, acho que esse é um ponto importante para a gente discorrer. Mota, o que uma vitória de Donald Trump mudaria na dinâmica quando a gente olha para temas e pautas importantes dentro e fora dos Estados Unidos, porque estamos com guerras em curso, né? Preciso levar em consideração.
Eu vou me permitir discordar do meu colega Dávila. Eu não classifico o Donald Trump como medíocre. Eu acho que não há termo de comparação entre o Donald Trump e a sua oponente. É um fenômeno que a gente já viu em outros países, em outras situações. A esquerda simplesmente não tem como competir com a direita. É chocante a falta de conhecimento da candidata democrata sobre algumas coisas básicas, algumas declarações dela, né, como o desejo de congelar o preço dos alimentos, ou a vontade de tributar o ganho de ação que não foi realizado. Ou seja, você comprou uma ação, ela subiu de preço, você não vendeu ainda, você já tem que pagar imposto. São coisas absolutamente incompatíveis com o espírito liberal que sempre guiou os Estados Unidos, que tornou os Estados Unidos o que eles são hoje. Os Estados Unidos já viveram outros períodos conflituados, eles começaram a sua existência com a Guerra de Independência, já tiveram várias guerras, inclusive uma guerra civil que matou mais de 500 mil pessoas. Então, o conflito não é uma coisa estranha na história americana. O que é estranho e inédito, é um fenômeno que a gente está vendo lá e que chama muita atenção, é o uso da justiça como arma contra adversários políticos. Donald Trump é o primeiro presidente na história americana que foi acusado, foi réu de uma acusação criminal e acabou condenado, né? Foi o primeiro presidente, ex-presidente da história americana que foi numa delegacia tirar aquela fotografia. Ele foi alvo de 95 acusações em diversos processos diferentes. Vamos lembrar, os Estados Unidos já teve Richard Nixon, que foi envolvido no escândalo do Watergate e que depois foi perdoado. Os Estados Unidos já teve Bill Clinton, né, que mentiu sob juramento sobre o caso que ele estava tendo com a estagiária lá na Casa Branca. Então, os Estados Unidos já teve todo tipo de escândalo. Nunca aconteceu do sistema judicial ser usado como arma política. Os democratas se referem aos republicanos como golpistas, como pessoas que vão destruir a democracia. E muita gente diz que é por isso que Donald Trump já foi alvo de 3 tentativas de assassinato, inclusive uma na qual ele foi ferido na cabeça. A retórica democrata continua no mesmo tom. Aliás, eu acompanho pelas redes sociais, estão subindo de tom, o que dá a impressão realmente que estão ficando desesperados com a possibilidade da vitória de Donald Trump. Eu acho que uma vitória de Donald Trump vai colocar um basta nesse uso do sistema de justiça como arma, não está acontecendo só nos Estados Unidos, com essa loucura dessa pauta woke progressista que quer impor, uma dos fatores responsáveis pelo renascimento da censura. Vamos lembrar isso. Começou nos Estados Unidos isso quando o FBI e outras agências americanas tiveram acesso ao X, que na época era Twitter, para banir pessoas da rede social. Isso aconteceu nos Estados Unidos. Então, eu acho que os Estados Unidos precisam se recalibrar, reencontrar o rumo, e isso, Caniato, na minha opinião, vai ter um impacto extremamente positivo no mundo inteiro, inclusive na América Latina. Porque se um Javier Milei incomoda muita gente, um Javier Milei e um Trump incomodarão muito mais. É isso, opinião e debate de alto nível aqui no programa Os Pingos nos Is. Você, Dávila, quer trazer um complemento ao que disse o Mota? Depois eu passo para o Beraldo. Vai você, Dávila. Eu diria o seguinte, os Estados Unidos, como um país, não tem igual no mundo na mistura de empreendedores, recurso, pesquisa, desenvolvimento, atrair talentos. Não importa qual é o presidente, esse dinamismo da economia americana vai continuar sendo o grande fator, o grande motor da economia dos Estados Unidos e da economia mundial. Então, nenhum outro país tem essa combinação de dinheiro, talento, empreendedorismo, concorrência, competição. Então, nesse sentido, eu vejo os Estados Unidos que não vai mudar. A minha preocupação é o cenário externo. É aí a minha preocupação. Eu entendo que pauta woke, tudo isso está perdendo força nos Estados Unidos, está cada vez caindo mais, tem a questão da judicialização que o Mota falou, mas a minha preocupação é nós não termos lideranças à altura para os desafios do cenário internacional. Este é um enorme problema. Caniato, se você fosse um japonês hoje,
não iria fabricar sua bomba atômica para defender o Japão? Ou vai esperar que não, se acontecer alguma coisa aqui no mar da China, aqui, os Estados Unidos vão nos proteger? Banana, vai nada. É bom começar a armar. É assim, isso vai começar uma corrida armamentista cada vez maior, uma chance de conflitos crescente no mundo por causa dessa ausência de liderança dos Estados Unidos na ordem mundial. Então, o que me preocupa muito, a história do Trump, o Trump vai rifar a Ucrânia. A gente já sabe disso. Agora, a Kamala Harris é um desastre igual. Eu não estou dizendo que é bom. O que eu estou dizendo é o vácuo de liderança no que eu chamo da grande potência, que é os Estados Unidos, que sempre foi esse poder moderador da ordem internacional. Hoje não dá mais para confiar, nem no respaldo da defesa, nem no respaldo da defesa do livre comércio. O próprio Trump está defendendo tarifa até de 60% em produtos chineses. O que isso vai virar é aumentar o custo de vida do americano médio, porque a maioria das coisas que ela compra barato porque vem da China. Então, isso é um imposto também aos outros. Então, eu vejo que, graças a Deus, o dinamismo da economia nos Estados Unidos continua, e isso é importante para o mundo. Mas, infelizmente, a falta de liderança no cenário internacional é altamente preocupante para os Estados Unidos e principalmente para o mundo. Beraldo, rapidinho que a gente tem o break, mas pode arrematar. Não, então eu falo na volta do break. Tá bom, olha, Donald Trump usa um boné vermelho sempre com aquela frase, né? Make America Great Again. Último giro com os nossos comentaristas. Mota, você pediu a palavra, queria fazer um comentário, mas claro, se puder inclusive contemplar, se você acha que Donald Trump, se for eleito, vai conseguir fazer a América grande mais uma vez, um minutinho, por favor. Olha, eu não sei se ele vai conseguir fazer a América grande de novo. Eu sei que se os democratas ganharem, vai acontecer o oposto. A América corre o risco de sumir do mapa. Eu só queria lembrar que Donald Trump foi responsável pelos acordos de Abraão. Eles foram costurados por Donald Trump. Eram os acordos que iam trazer a paz definitiva para o Oriente Médio, e foi para impedir a assinatura desses acordos que o Hamas cometeu o massacre de 7 de outubro do ano passado. Muita gente não sabe ou esquece esse detalhe. Mota, rapidamente, hoje tem Conexão Mota. Faça o convite para o nosso público, por favor. Hoje, no Conexão Mota, nós vamos falar sobre a economia do crime. Eu recebo o professor Peri Chiquida e o professor Luiz Ramiro para conversar sobre aquilo que os próprios criminosos dizem a respeito dos motivos do crime e do que fazer para combater o crime. Vocês vão conhecer pesquisas e dados inéditos que vão mudar a forma de pensar de muita gente. Hoje, às 11 horas, aqui na Jovem Pan. Novo horário, em Conexão Mota, 11 horas da noite. Você, Beraldo, para fechar, Make America Great Again. Se ele ganhar, ele consegue transformar a América grande mais uma vez? 40 segundos. Olha, Caniato, eu estou na linha do Mota. Na verdade, se você olhar para as duas opções que existem hoje, colocadas para os Estados Unidos, Trump, sem dúvida nenhuma, é o único que tem condições de manter os Estados Unidos no jogo, porque os desafios são muitos. O Dávila traz referências sobre grandes líderes mundiais, mas o momento que o mundo vive hoje é bastante complicado e cada país vai ter que preservar os seus valores econômicos e tentar salvar a sua estrutura social, porque esse desafio existe nos Estados Unidos, existe na Europa e em vários outros países do mundo. Há uma mudança nessa equilíbrio de forças que o mundo vive, e isso a gente vai ter que discutir num outro programa, porque é um assunto muito interessante, mas é longo. Vamos intensificar as pautas falando de eleição americana. Para fechar você, Dávila, 30 segundinhos, 3 frases. 3 frases é o seguinte: o mundo precisa de ordem, estabilidade e crescimento econômico. Eu entendo que crescimento econômico sempre virá das potências econômicas democráticas, e eu acredito que a ordem depende de um esforço conjunto que necessita de liderança que hoje inexiste no mundo.